Oi, amigos, iremos ler o capítulo 9 de Salmos. Eu louvarei o Senhor de todo o meu coração, cantarei as tuas maravilhas, em ti me alegrarei, exultarei e cantarei louvores a teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos retrocedem, tropeçam e perecem diante de ti. Sustentaste meu direito e minha causa, tu assentaste no trono julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste o ímpio, apagaste seus nomes para sempre e eternamente. Os inimigos estão consumidos perpetuamente. Arrasaste suas cidades, até sua memória pereceu, mas o Senhor está entronizado para sempre. Estabeleceu seu trono para exercer o juízo. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com honestidade. O Senhor será também um refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de aflição. Em ti confio os que conhecem seu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos suas obras, pois ele, o vingador do sangue, se lembra deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olhai a aflição que sofro daqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os seus louvores nas portas da filha de Sião. Eu me alegrarei em sua salvação. As nações afundarão-se na cova que abriram, na sede que ocultaram, ficou preso seu pé. Ó Senhor, é conhecido. Executou o juízo, o ímpio ficou enlaçado em seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no céu, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será esquecido eternamente, nem a esperança dos pobres permanecerá para sempre. Levanta-te, Senhor, não triunfe o homem. As nações sejam julgadas em tua presença. Senhor, coloca teu temor sobre eles, que as nações saibam que são apenas homens. Irmão. Terminamos o Salmo 7, né? Esse é o último versículo. É o que a gente pode falar que esse último versículo fala que eles são apenas homens, né? São apenas homens. Eu creio que ele perdeu o filho e está chorando, lamentando. E a gente sabe que quando é a hora de parar, quando está com experiência na vida, mas tem gente que não tem experiência, não sabe a hora de parar. Por exemplo, o jejum, né? Ele parou o jejum, deve ter ido se alimentar, porque o corpo estava fraco, porque viu que a morte o levou e não tinha mais volta. Mas em compensação, ele já sabia que a morte não existe, né? Nós somos todos um, forever, eternamente juntos. E apesar de jejum simbolizar que ele enxergava o essencial e que logo estará junto de Deus e seu Filho. Então ele no 19 fala: levanta-te, Senhor, não triunfe o homem. Muitas das vezes a gente vê as pessoas achando que está triunfando sobre uma verdade. Por exemplo, quando eu era pequeno, diziam que era proibido ir na praia de bermuda. A gente ouvia cada coisa, né? Aí você vê que hoje isso nunca existiu, isso. Foi um fato que tiraram da cabeça deles, uma ideia deles. Então hoje também nós lidamos com fatos que talvez amanhã o povo futuro vai rir da gente. Poxa, como é que aquele pessoal usava as 3 conchinhas, né? Como daquele filme do Sylvester Stallone, que ele usa as 3 conchinhas e ele fica no banheiro falando um monte de palavrão para poder pegar o papel, que não queria usar as 3 conchinhas. E quando ele saiu do banheiro, o pessoal ria dele. Eu vou dizer que o pessoal vai rir da gente também no futuro. Assim como eu não estou rindo, mas é uma figura de linguagem rir, né? As pessoas acham graça, eu não acho graça.
Então, mas eu digo assim, porque as pessoas acham graça. Porque elas passaram tanta ansiedade, tanto pânico, que ela entende agora que alivia ser humorada, né? Fazer piada. Ela faz de tudo para se acalmar e é assim que ela encontra a oportunidade de recomeço, né? Então, a gente sente fome da palavra de Deus, a gente sente fome de comida realmente, e as pessoas passam o que elas têm de melhor, né? De conhecimento. E esse era o melhor que eles tinham para passar naquela época. Mas você vê aqui que Davi, ele falou, bola para frente, levanta-te, Senhor. Ele está reconhecendo que, como é que Deus trabalha. Quer dizer, então, tipo assim, ó, bola para frente, tudo bem, tá legal. O tempo vai falar tudo. Se eu posso fazer, faz quando o Senhor quiser, não quando eu quero, no meu tempo. Entendeu? E depois ele fala, os homens são apenas homens. Entendeu? E ele tem temor de Deus, então ele espera que o mundo seja melhor, que eles também tenham temor também como ele tem. Então ele pede a Deus o mesmo que aconteceu com ele, que aconteça, né? Que eles possam não ter medo de Deus, mas que eles possam ter respeito, né? E é o desejo de Salomão, não, de Davi, né? É o desejo dele. Então a gente fica vendo que as pessoas têm muita energia negativa e elas deixam a energia entrar nelas, e é por acaso que as coisas acontecem, piores, mais coisas, como se fosse uma tomada e uma água caindo numa tomada e aquela água escorrendo, ou dá curto, né, porque junto o polo negativo e positivo, ou a pessoa passa e morre eletrocutada. Mas eu digo assim, quando você vê uma coisa negativa, não deve se brincar com isso. E Davi entendeu isso. Entendeu? Ele não brincou, mas ele lembrou do tempo que ele brincava com isso, ou achava que as pessoas brincavam e ele fosse brincar não ia dar em nada. Mas como ele é um iluminado de Deus, descobriu isso, descobriu que ele realmente é iluminado. Ele tem um propósito nessa vida, como todo iluminado tem, estabelecer a glória de Deus aqui e testemunhar os feitos de Deus. Como eu falei, nós somos um só em Deus. É como se fosse uma Matrix. Ele sentiu que ele realmente era escolhido. Apesar de ser necessitado, mas ele é um escolhido. Agora, a ira, a falsidade, as pessoas tiveram ira com ele teve ira com as pessoas. Ele foi falso com as pessoas foram falsas com ele. Ele fez guerra, fizeram guerra com ele também. Ele passou fome, fez muita gente passar fome. Perdeu as oportunidades, ganhou as oportunidades, fez justiça e viu muita injustiça depois, porque ele achou que não ia acontecer com ele. E os juízes, os príncipes, fizeram muita besteira, como sempre fazem. E ele tinha que dar exemplo, né? O sacerdote vendo ele tinha que dar exemplo. Então, ele percebeu realmente que ele era um escolhido, que ele não era só ungido pela coroa na cabeça, tinha uma unção realmente na vida dele. Porque os fatos eram que ele não falava com Deus como Samuel falava, mas ela acabou descobrindo que era só um tempo, que ele tinha algo para fazer e ele não podia ser como Samuel. E o povo não queria o Samuel, então ele queria ele. Ele entendeu mais tarde. Como lidar e como viver com a injustiça. Como se aliviar com o humor, né? Como se acalmar. Ele reparou realmente que tinha muitos inimigos. E sentiu que os dias estavam se abreviando, até com a morte do filho. E como a gente vê que a gente tem tanto inimigo, né? E a gente vê os amores das pessoas se esfriando. Eu te garanto que quando ele entrou na cozinha e pegou a primeira maçã, a primeira fruta, um pão que ele comeu, todos ficaram abismados, porque ele começou a se alimentar. Mas eu digo assim,
Ao mesmo tempo veio uma felicidade, uma tristeza e uma felicidade. Tipo assim, acabou tudo. Não, não acabou. Aí que é um recomeço. Um recomeço. Quando você pensa que acabou, aí não. É como se a corda da existência. A corda é comprida, mas uma parte da corda ele só pensava aqui, nessa parte da corda. Só que a corda ela segue. A gente morre, mas a corda segue. É infinita. E ele começou a ver a corda toda. Ele realmente, vou me alimentar porque eu tenho outras coisas para fazer. A corda é comprida. Eu sei que eu vou morrer, mas o que eu der para fazer, eu vou fazer. Ele começou a reparar que ele via só aquela parte da corda, a existência dele, aquele período da existência. Ele começou a trabalhar. E muitas pessoas precisam trabalhar. Muitas coisas que você não entende, vê que as pessoas não entendem, não precisa humilhar elas e também não se sentir humilhado. Porque a gente vive nesse mundo só por um instante. A gente tem que se preocupar se o que a gente está fazendo realmente vai agradar a Deus. É isso. Eu digo que o povo Veda, que eu falei no capítulo anterior, sobre por exemplo, o hinduísmo, né, que é o persa, falei sobre os persas, né? Eles falavam sobre a Mitra, o céu de Mitra. Eles veem a numerologia, eles estudam a numerologia há muitos anos. São um povo muito antigo, né? E nós nascemos bons, mas não precisamos morrer maus. Nós podemos viver aqui e conviver com os ímpios, mas nós morremos bons. Os bons são apenas... Os melhores são apenas bons para quem tem a luz em si. A Cabala, que no caso do judaísmo, também fala sobre numerologia. O 3 e o 7 é muito importante. A Cabala, quando vemos as 3 esferas abaixo da árvore da vida, que eles estudam a árvore da vida, né? Representam o plano material e tridimensional, porque existe a matéria, tempo e espaço. Antes eu contei a história do Davizinho, né, do chocolate, falei sobre o sacro, aprendi a explicar sobre o sacro nos vídeos anteriores. E para entender que a música te leva ao sagrado, muitas coisas. E a gente está falando sobre matéria, tempo e espaço. A Cabala explica isso. São as 3 esferas abaixo da árvore, que ele estuda sobre isso. O invisível, né? E o visível. No caso, a matéria e o tempo e o espaço, no caso, são o visível. É o sacro. No caso, pega os dois. Mas aqui a Cabala estuda isso. Agora a Maktumbe, formando o nosso plano tridimensional e existencial. E as 7 restantes, que fica para cima, né? Inclui a esfera invisível, formada a parcela espiritual. Que no sacro, que eu expliquei, no caso, engloba todas as esferas, as 3 de baixo e as 7 de cima. Um total de 10. Então fica aí, meus irmãos. O próximo é o capítulo 10, o estudo, né? É importante os números no universo, em tudo. E eu creio que Deus quis falar com a gente através dos números também. Então é bem observado. Porque o homem escreveu, mas Deus orientou. O artista, fazendo através de Deus, escreveu isso e numerou. É muito importante também a gente dar menção a isso. Que Deus possa estar abençoando a todos, né? E estar iluminando, para que a gente não venha se apegar muito aqui. A gente possa estar se apegando às coisas espirituais também. Porque 7 significa perfeição. A gente tem que ser mais perfeito. E os 3 de baixo da árvore significa que a gente veio aqui para sofrer realmente. A gente teve um tempo aqui para sofrer e aprender. E mesmo com o sofrimento, como agora no capítulo, versículo 9 do Filho, ele aprendeu como a gente tem que
se aliviar para poder continuar. Que a gente tenha muita coisa pela frente ainda. Que todos sejam iluminados, aprendam a orar, aprendam a falar com Deus. E nessa hora que eu entrego a nossa vida na mão do Senhor, que Deus possa estar fazendo mais, selando pela gente. Um abraço, porque nós somos apenas homens, mas com Deus nós somos um, forever, eterno, energia pura, plano espiritual. Por enquanto é só um robô, material, tempo e espaço, consagrado, que nos prende a música, que leva o sagrado, a gente leva uma música, um chocolate, a gente está aqui e de repente está em outro lugar. Mas também tem o plano espiritual, que é o invisível, que é a perfeição. E vamos continuar alimentando isso. Os 7, entendeu? Acima da árvore. Que Deus possa estar abençoando, que seja perfeito em nossos dias. Amém. Fique com Jesus. Glória a Deus.